Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 12, de 9 a 21, e depois em Efésios 4, 32. Romanos, capítulo 12, de 9 a 21, depois Efésios 4, 32. Vamos compartilhar mais um mandamento recíproco da palavra de Deus para nós, os uns aos outros do Pai. O Senhor nos convida em tempos desafiadores a sermos bondosos uns para com os outros. O convite hoje é sermos benignos e bondosos. O Senhor nos convida a termos a mesma essência do Pai revelada no Filho. E olha que os tempos são maus. Eu vou repetir para você o versículo, fica tranquilo. Já está até sendo projetado ali, é só olhar para lá. Os dias são maus, gente. Alguém tem dúvida quanto a isso? É muita maldade. Mas a gente fala da maldade que acontece lá fora, não é? Mas eu, como pastor e terapeuta, vejo tanta maldade com os casais, tanta maldade na família, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Eles estão ouvindo isso lá também. Eu vejo tanta maldade através da indiferença. Pais e mães, líderes que deveriam influenciar, cuidar, dar amor, pedir perdão, estão pagando um preço altíssimo na alma. Porque não são bondosos, porque não fazem o que deveriam fazer. Às vezes as pessoas falam de muita maldade que está acontecendo fora, mas tem muita maldade acontecendo dentro. Pessoas vivendo em facções, em divisões, em mentiras, em orgias, em imoralidades sexuais. E sabe por que Deus considera adultério, orgia, imoralidade sexual pecado? Porque você usa o corpo, a mente e o espírito da outra pessoa sem querer um compromisso eterno de cuidar dela. E aí os relacionamentos do pega-pega, de mais um homem aqui, uma mulher ali, vão deixando sequelas e feridas profundas, perversas, marcadas na alma e no espírito e nos corpos das pessoas. E Deus abomina o pecado porque o pecado fere as pessoas. Deus abomina o pecado porque o pecado destrói as pessoas. Deus abomina o pecado porque o pecado é o contrário da vida que Ele conquistou para a humanidade. Por isso que Deus abomina a corrupção. Por isso que Deus abomina a mentira. Por isso que Deus abomina a imoralidade sexual. Por isso que nós não podemos nos conformar com este século, mas sermos transformados e transformarmos a nossa mente pela renovação do nosso entendimento em Cristo, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Mas quando eu pratico pecado, eu penso que estou praticando algo exclusivamente maléfico a mim mesmo. Isso é quando tenho consciência que maléfico é em mim mesmo. Mas quando eu pratico pecado, que é a maldade, ela atinge o outro. Quantos relacionamentos e pessoas feridas por relacionamentos passados anteriores aí? Aqui com certeza todo mundo tem sequela. Eu fiquei me tratando de sequelas antigas. Graças a Deus teve o CR para isso. Quantas sequelas deixadas por palavras malditas, maléficas, comportamentos malditos, maléficos, mas também a ausência da bondade que poderíamos praticar e não praticamos, que gerou a maldade, que foi o nosso silêncio ante a maldade. Um dos mandamentos recíprocos entre todos os outros que nós estudamos, da palavra de Deus e revelada em Jesus, é que somos convidados a sermos benignos uns para com os outros, bondosos uns para com os outros. Vamos ler Efésios 4, 32, que é o texto base. Estaremos utilizando outros auxiliares para a nossa vida, entendimento, compreensão, conversão e compartilhamento durante toda essa semana. Vamos ler? Vamos juntos? Vamos lá.
Eu gosto dos mandamentos recíprocos porque estejam eles vindo de Paulo, de Pedro, de João, de quem seja, eles têm sempre como referência o final Cristo. Como nós podemos e devemos ser bondosos e compassivos, como Cristo foi. Jesus Cristo é a referência daqueles que se chamam de cristãos. Olha, quem é que você serve? A Jesus Cristo. Então, seja como Jesus Cristo. Ora, quem é que você ama? Jesus Cristo. Então, ame com o padrão de Jesus Cristo. Olha, quem é a sua referência nos negócios? Jesus Cristo. Então, tenha os seus negócios como Jesus Cristo. Como é que você lidera a igreja? Como líder que é? Eu sou um cristão, lidero como Cristo. Então, tenho que ter Cristo como referência. E qualquer coisa que estiver fora da referência de Cristo, eu abro mão. Nós temos aqui um axioma que eu compartilho com a liderança, que é: no momento de dúvida, Cristo Jesus. Mas eu falo brincando, por quê? Porque é difícil nós centrarmos a nossa vida na obra, na vida, nas promessas de Jesus. A gente canta: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nossa, décadas. Você vai olhar para a vida da pessoa, ela não tem a referência de Jesus. Vem uma tribulação, vem um pecado, ela faz tudo, menos olhar para Jesus e copiar em obediência, que é sinônimo de fé, fazer exatamente como Jesus fez, mesmo sem sentir vontade de fazer. Porque às vezes o problema da caminhada da vida cristã é nós acharmos que nós somos motivados a sermos de Jesus a partir do que a gente deseja fazer ou não fazer. Não. O chamado de Jesus, primeiro, é o arrependimento e depois a obediência. Por quê? Porque eu me arrependo da vida que eu levava fora de Deus em Cristo Jesus, e agora eu tenho uma referência de fé, que é obedecer tudo o que Jesus mandou eu ser, fazer, compartilhar, mesmo sem aceitar e sem entender as coisas que Ele mandou fazer e ser. É isso. Só que a gente só quer fazer o que a gente quer fazer. A gente só quer ser o que a gente quer ser. E aí a gente se estrepa nessa vida. Os relacionamentos são estrepados. O relacionamento com Deus eu moldo ao meu jeito, não ao jeito de Deus. Eu quero conquistar as coisas do meu jeito, não do jeito de Deus. Eu quero viver a vida não do jeito de Jesus, né? Deus revelado em Jesus, mas eu quero viver do meu jeito. E depois eu fico me questionando. Essa maldade no mundo, a maldade na minha família. Mas a maldade não está lá fora, está aqui dentro. A gente fala da maldade do mundo e a gente esquece da maldade do nosso mundo. A gente fala do adultério no mundo, mas a gente esquece de falar dos relacionamentos adulterados dentro da nossa família. Porque a maldade não está lá fora só, atingindo o físico. A maldade está nos relacionamentos sem Cristo, sem obedecer o padrão e a ordenança recíproca dos mandamentos recíprocos dos uns aos outros, Jesus, que deve nortear os nossos relacionamentos com Deus, comigo mesmo e uns com os outros, porque eu estou perdendo Cristo como Senhor da minha vida e da minha existência. E aí a maldade às vezes acontece dentro de casa. Quantos casais ficam sem falar, e eu sem se falar uma semana, 10 dias? Quanta briga, facções e divisões no relacionamento com os filhos. Quanta mãe e quanto pai falando besteira para os filhos. Quantos filhos falando besteira para os pais. E aí, às vezes, as pessoas ficam se perguntando assim: cadê o Cristo que foi celebrado domingo? Que deveria estar encarnado como padrão de vida e dos nossos relacionamentos. Nas atitudes de bondade. Então, o Senhor nos convida a sermos bondosos e benignos. Mas existe uma diferença entre essas duas palavras que nós vamos encontrar na Bíblia, e que em algumas versões você vai encontrar benigno, em outras você vai encontrar bondoso. Existe uma certa diferença quando olhamos para as expressões em grego na palavra de Deus, da intensidade do que significa essa palavra bondoso e benigno, ou benigno e bondoso. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque a benignidade, que você conhece como fruto do Espírito e fruto do Espírito de Deus, é uma vontade intensa, uma intenção enorme de ser bom. A benignidade é um desejo que habita em mim de ser bom,
de ser correto, mas também de fazer as coisas de maneira correta. Mas o Senhor nos convida a não termos só um desejo e uma vontade. E aí entra a bondade, que seria a expressão materializada, comportamental, externa da benignidade, a bondade. Então a benignidade seria uma intenção de ser do bem, de fazer o bem, de ajudar a todo mundo, de ser gentil, de ser educado, de fazer a diferença onde eu estou. A bondade seria a materialização disso. Eu saio do campo do pensamento e do sonho para o campo da realização. Por quê? Porque eu entendo que é um propósito divino, eu fui criado para isso, e eu não posso ter na minha vida qualquer sentimento ou ação que não seja dirigida pelo exemplo do próprio Cristo. Mas eu consigo todas, pastor? Não, não consigo todas. Mas eu também não tenho que utilizar, não conseguir todas, para não usar e não ser e não utilizar nenhumas. Nenhuma. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas essa mesma graça nos convida, de maneira intencional, pedagógica, a abandonarmos a imoralidade, a maldade, as paixões desse mundo e vivermos uma vida pautada em Cristo Jesus. Então a graça não é sinônimo de libertinagem. A graça, além de ser salvadora e revelar a bondade e o cuidado do Pai diante de uma humanidade corrompida, ela também é pedagógica. Ela ensina com poder a abandonarmos a velha vida e vivermos uma vida nova, pautada na bondade, que é um dos reflexos do amor de Deus revelado em Jesus e também em nós, porque temos Cristo e temos o Espírito Santo. Então, benignidade, vontade de ser do bem e fazer o bem. A bondade, a materialização disso. O comportamento, Deus espera que seja complementada a benignidade com a bondade. A bondade é a atitude externa de alcançar pessoas com a própria vida de Cristo, porque Cristo habita em nós. Então o Senhor nos convida, mesmo diante de sermos bondosos, compassivos e benignos, ou benignos, bondosos e compassivos, como fruto e materialização de uma intencionalidade, a alimentarmos pelo menos o ódio referente a uma coisa na nossa vida. E aí o Senhor nos convida a odiarmos. E aí eu gostaria que você ficasse pensando aí, aonde está na Bíblia que a palavra de Deus fala para nós odiarmos alguma coisa? Fecha parênteses e segura aí. Lá em Mateus 24, 12, 14, Jesus falava sobre o que aconteceria no mundo. E quando a gente fala do mundo, a gente fala da gente. A maldade não está lá fora, a maldade também está aqui. Olha o que Jesus nos ensina lá. Devido o quê? O aumento do quê? Da maldade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. Pode ler? Então a pergunta que a ser feita é: a maldade vai acabar? Neste mundo, sim ou não? Mas ela pode acabar nos seus relacionamentos na sua vida. Ela pode acabar nos meus relacionamentos na minha vida. O Senhor deixa claro que isso vai ter que acontecer. Vai acontecer porque está escrito para acontecer. Tem os filhos da perdição e tem os filhos que são filhos. Mas Ele me convida a viver um padrão diferenciado, porque alcançado que fui por Cristo como cidadão do reino dos céus em Cristo Jesus, eu preciso viver a minha identidade dos céus aqui na terra. Mesmo que por esse momento tenha que ser na base da intencionalidade e do esforço. Porque é na intencionalidade e no esforço. Porque se eu deixar para praticar o bem, viver no bem, sendo bondoso e benigno somente quando eu quero, porque no fundo, às vezes eu pratico só a bondade pelo que a bondade gera dentro de mim, na minha alma. Quer ver uma coisa? Olha onde habita uma maldade escondida. Eu pratico a bondade não é porque a bondade faz bem ao outro. Eu pratico a bondade porque a bondade faz bem a mim mesmo. Logo, toda vez que eu faço bem, eu me sinto bem. Logo, eu vou continuar fazendo bem. Mas nós somos convidados a fazer o bem para aquele que faz mal.
Você já se deparou com facilidade de fazer o bem para aquele que faz mal? Não. Então a maior prova que eu estou sendo malvado é quando eu só pratico o bem em benefício próprio. Não, eu vou praticar o bem porque sabe como é que é, né? Uma mão lava a outra. E a qualquer momento o que pode acontecer? Eu posso precisar do outro, então eu vou cultivar o bem. É tão malvado quanto manifestado malvado se faz. Porque a intenção está escondida no coração e na mente. E como nós viemos de uma cultura religiosa que a gente alimenta mais a estética do fazer do que o ser, quando começamos a falar do ser, porque Jesus irritava todo mundo, irritava os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os caras que conheciam toda a Bíblia, sabe por quê? Porque eles tinham conhecimento da letra, mas a letra não transformava o coração e a mente deles em prática. Então tinha muito conhecimento, pouca prática. E a prática que tinha não era revertida pela transformação do ser, conversão, mas era pelos benefícios que o fazer poderia trazer para si mesmo. E isso é ruim falar, porque a gente começa a mexer lá nas intenções. Então, quando o Senhor nos convida a sermos benignos e bondosos, Ele está dizendo, por que você pratica o bem que você pratica? Por amor a mim? Porque você se tornou um ser benigno e bondoso? Ou para ter vantagem no mundo? Quer ver um outro exemplo? Tem gente que pratica bondade porque quer ser vista pelos outros. Sabe aquela pessoa codependente anulativa? Você vai para o CR e você vai aprender isso. Codependente anulativa, quem é? Aquela pessoa que nunca sabe dizer não. Ela se atola de compromissos, não cumpre metade. Mas ela sempre diz sim, está sempre posta a fazer tudo para todo mundo, sabe por quê? Porque quer atenção, quer ser reconhecida, está carente, quer ser valorizada. Você conhece algum pai que é manipulado pelo filho ou pela filha? Porque tem medo de ser desaprovado pelos seus quando diz não e quando impõe limites? Então, é isso aí. É isso aí. Por que pratica o bem? Motivado por alguma ação que vá contribuir somente para si mesmo. O Senhor deseja nos libertar disso, sabe por quê, irmãos? A maldade escraviza. E não escraviza só a nós mesmos, não. Escraviza as outras pessoas também. Então, nós precisamos agora colocar um pouquinho de ódio no nosso coração. Que isso, pastor? Botar ódio no coração? Ouvi ele agora, a irmã chegou a clamar ali. Tem que botar um pouquinho de ódio no coração. Vamos lá para o texto de Romanos 12, 9 a 21. Estou induzindo você ao erro, né? Vamos lá. Que ódio, pastor. O amor deve ser sincero, diz o apóstolo Paulo. Vamos ler juntos a segunda parte, bem alto? Então coloque um pouquinho de ódio no seu coração. Odeie o que é mal. Odeie o que é mal. Mas muito mais do que odiar o que é mal, é eu odiar praticando e vivendo bem pelo motivo e intenção correta. Porque eu amo o Senhor, isso é divino, é um propósito dele para a minha vida. É um mandamento recíproco dele para a minha vida. Em Gênesis capítulo 6, de 5 a 8, Deus já estava ali revelando o quanto ele odiava a maldade lá na criação. Quando a perversidade, a perversão da humanidade estava acontecendo. O Senhor viu que a maldade ou a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos da onde? Do seu coração, intencionalidade, era sempre e somente para o mal. E aí você lá, o restante você vai ver lá. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Não precisa passar o restante não. Algumas pessoas vão falar assim, mas Deus se arrependeu? Como é que pode? Então, esse é um atributo divino. Deus pode tudo. Ele pode se arrepender, ele pode não se arrepender, ele pode fazer o que ele quiser. E ele se arrependeu de ter visto que o homem que foi criado com tanto amor, conhecendo o próprio Deus, sendo revelado os seus propósitos naquele jardim, para liderar toda a humanidade, mesmo assim, deixou que a maldade corrompesse a sua existência. Porque a maldade faz isso. A maldade deturpa a nossa existência. Ela nos afasta da essência, que é Deus.
E aí nós perdemos a nossa essência, rompidos pela maldade e pela perversidade. Mas o objetivo aqui é nós compartilharmos o convite de muito mais do que conhecermos que o mundo, ele jaz do maligno, que a maldade não está assolando somente as pessoas que estão fora da vida cristã, não. A maldade está nos relacionamentos entre pais e filhos, entre famílias, entre irmãos na comunidade cristã, na disputa de ministérios, de projeção, de holofotes, de nomes sendo projetados, de medalhões que gostam de receber elogios e mandar nas denominações, mandar nas igrejas, receber destaques. O Senhor hoje nos convida a sondar o nosso coração e a nossa intencionalidade. E aí fazermos a oração que eu sempre repito que deve ser a oração que acompanha todas as pessoas, principalmente os líderes, uma oração que Davi fez. Pai, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça, por amor ao teu nome. Que oração linda, porque diante da cegueira que a maldade gera, mesmo aquela maldade disfarçada de boa intencionalidade, mas só para mérito e benefício próprio, Davi diz assim: eu estou passivo disso, então sonda-me. Quer dizer, acessa minha mente, minhas intenções, minhas emoções e vê se há em mim alguma prática que é contrária à intencionalidade do Senhor e dos seus propósitos de governo. E vendo-se lá encontrar, guia-me, não atente à minha decisão e às minhas ações, toma-me para o caminho novamente de volta e guia-me pela justiça do Senhor, por amor do teu nome. Eu abro mão da minha própria vida, para que o Senhor me coloque no trilho de novo. E aí nós podemos aprender algumas coisas. A primeira delas, de muitas coisas que nós podemos aprender, é que como podemos ser bons de verdade? Primeiro, anote aí, submetendo-se totalmente ao Espírito Santo de Deus. Como eu posso ser benigno e bondoso de verdade, né? Submetendo-me integralmente. Isso é rendição ao Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas 5, 16, 18, a palavra de Deus nos convida a uma reflexão importante que diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ali Paulo fala de desejo, intencionalidade do coração, que se manifesta de maneira comportamental. Vivam pelo Espírito, vivam dependentes do Espírito e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Passa para mim, por favor, filho, 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Leia o 18, por favor. E se eu não estou debaixo da lei, eu não deixo que a carne governe a minha vida e o meu espírito. Porque a valorização da graça é, eu não sou mais obrigado a fazer nada e a ser nada. Logo, eu não faço ou deixo de fazer em virtude de lei. Eu não faço e deixo de fazer porque eu amo a Deus. Que a pergunta simples a fazer é, se não houvesse na Bíblia, não adulterarás, seríamos adúlteros ou não? Se não tivesse na Bíblia, não roubarás, roubaríamos ou não? Se não estivesse na Bíblia, não chame o seu irmão de racá, de idiota, de imbecil. Tem algumas outras traduções para a nossa língua também. Porque é interessante, diante de tantas coisas que os homens fazem, Jesus ensinando falou que quem chamar o seu irmão de imbecil, de inútil, vai para o inferno. Mas ele não falou para as outras coisas. Esse negócio é sério, né, rapaz?
será que nós faríamos? Ou não? Se simplesmente conhecêssemos Jesus e não tivesse nada escrito, mas os princípios dele tivessem chegado até nós, nós deixaríamos ou faríamos alguma coisa em virtude de lei ou não? Você já parou? Quantos motoristas, homens e mulheres, nós temos aqui? Motorista de carro. Ou, você está aqui comigo? Está aqui? Vamos lá? Beleza. Você já parou no sinal de trânsito que você para, sinal vermelho. Daqui a pouco vem uma galera atrás e você sente que o cara está te pressionando. O motorista do ônibus está... Aí um passa do teu lado direito, um passa do teu lado esquerdo. Como é que você se sente? Como é que você se sente? Parece que a gente está errado, né? Está sendo pressionado a fazer o que os outros estão fazendo. E aí naquele momento eu não avanço o sinal como todo mundo está avançando, por quê? Para mostrar que eu sou melhor do que todo mundo? Opção A. Para me sentir super bem e achar que eu sou superior, eles inferiores. Para que todo mundo que esteja passando veja e julgue, olha que lindo, é a única pessoa que está parada no sinal do trânsito. Ou eu faço porque eu entendo que é o correto a fazer. Por que eu amo a minha esposa? Porque ela me dá muito sexo? Porque ela não gasta muito dinheiro? Opção B. Porque ela lava bem uma roupa, coloca comfort, opção C. Ou porque, caramba, mulher cozinha pra caramba. Opção D. Todas as opções abaixo. Ou porque eu fui batizado por um amor, e aí quem casa e entende que é um princípio divino, que o homem e a mulher não foi criado para viver só, e quem casa, né, faz a mudança de alma, como diz o grande poeta. Quem casa, né, muda-se de corpo, né? É a alma que muda de corpo. É a alma que muda de casa. E ali eu compartilho a essência da vida, apesar de todas as coisas. Porque tem muita gente abrindo mão do casamento, dos relacionamentos, porque o outro já não satisfaz o que ele ou ela gostaria. Aí habita a maldade também. Sondar o nosso coração com as intenções, irmãos, é doloroso, eu sei. Eu sou igualzinho você. Como líder, então, eu acho que a responsabilidade é um pouquinho maior. E a pressão e a cobrança também é um pouquinho maior. Porque Jesus fala que aquele que foi dado muita coisa será cobrada. Então, para eu não ser uma farsa, eu preciso viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Quando a minha esposa parar de anotar as minhas pregações, de admirar, de me reconhecer como muito mais do que homem e pai dos filhos dela, mas como um ser a ser seguido, a ser respeitado por princípios e valores, não tem sentido na vida. Para mim não tem sentido, porque assim como você, nós não fomos criados para ser uma farsa. E as ministrações e pregações por aí estão muito superficiais nos fazeres, ao invés dos seres, entre aspas. O Senhor nos convida a nos rendermos totalmente ao Espírito Santo de Deus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Eu não faço porque existe uma lei. Eu não sou porque existe uma lei. Eu sou e faço porque eu me encontrei com meu Pai. Ele veio habitar em mim. O Espírito dele transformou meu espírito, minha alma e meu corpo. E hoje eu vivo com um sentido e um propósito. Eu não estou aqui para lutar pela minha sobrevivência. Eu estou aqui existindo para viver a minha essência, que é a essência do meu Pai Deus, em Jesus Cristo. Isso é sentido de vida. O Senhor nos chama e nos entrega coisas importantes dos céus, para mudarmos não só a nossa realidade, mas a realidade perversa
de um mundo que só vai se encontrar com a bondade e com a benignidade quando a bondade e a benignidade se encarnar. Que parece que foi encarnada somente há mais de 2000 anos atrás em Jesus. Não foi, não. Ele convocou discípulos, homens e mulheres, para que continue a encarnação da benignidade e da bondade. Segunda atitude que eu acho que podemos dar um pouquinho de atenção para sermos uma referência como Cristo, como sermos benignos e bondosos. Anote aí. Odiando o mal. Odiando o mal. Sempre odiando o mal. Mas muito mais do que odiar o mal e não praticar o mal, é ser o que pratica e vive o bem. Porque não basta só deixar de praticar o mal, gente. Você está entendendo isso? Não basta só deixar de praticar o mal. Jesus não só não praticou o mal, mas ele viveu a referência do Pai. Então não basta só eu odiar o mal. O convite que o apóstolo Paulo fala no versículo 9, do mesmo capítulo 12, é esse convite para muito mais do que abandonarmos o mal ou odiarmos o mal, é fazermos o quê? Olha lá para o texto. Qual é o convite? Muito mais do que odiar o mal. É fazer o quê? Apegar-se ao que é bom. Então não adianta só odiar o mal. Muito mais do que odiar o mal, eu me apegar ao bem. Sabe por quê? Uma casa vazia, ela não pode só se esvaziar, ela precisa se encher de coisas boas, coisas dos céus. Por isso que beleza, eu e você somos salvos, mas a nossa casa estava cheia de porcariada. O Senhor não nos salvou porque a nossa casa estava bonitinha, arrumada. Pelo contrário, uma bagunça, para não falar outra coisa. Uma bagunça. Mas Ele nos amou porque Ele nos conhece. Foi Ele que criou. E essa bagunça tem que ser colocada para fora, essa maldade. E a gente coloca a maldade para fora, preenchendo a nossa mente e o nosso coração, muito mais do que somente da ação de deliberar, de jogar fora a maldade, é preencher o nosso coração e a nossa mente do que é bom. É apegar-se ao que é bom. Esse sentido do apegar-se é você imaginar algo que você não deseja largar nunca mais na sua vida. É você entender como coisa primaz, principal, necessária da existência. É pegar para si e não tirar mais. É como aquela criança que pega um brinquedinho, seja um ursinho, e a mãe tem dificuldade até de arrancar na hora de dormir, arrasta para tudo quanto é lugar. Vai para o banheiro, arrasta o negócio pela orelha. Vai comer o negócio, arrasta o negócio pela orelha. Já viu algum assim? A minha filha era assim com um calção samba canção que eu tinha. Uma cueca short. Maria, ela vai me matar, né? Depois você edita isso aí. Ainda bem que ela está no retiro. Tinha uma samba canção. Quando nós íamos viajar, Marilena andava com aquilo para baixo e para cima. Era o cheirinho dela. E ela andava para lá e para cá. E eu mantinha sempre aquilo muito limpo, né? A gente até deixou separado só para ela. Não usei nunca mais. E ela ficava com aquele cheiro. Aí botava no nariz assim. Ficava cheirando. Para onde Maria Helena ia, Maria Helena levava. Chegou a época de Maria Helena ir para a creche. O que Maria Helena fez? Levou para a creche. Chegou na creche a bolsa, a mãe colocou, sem perceber, veio um bilhete da creche. Mãe, a sua filha apareceu com uma cueca masculina na bolsa, cheirando. E ela não dormiu enquanto a gente colocou a cueca na cara dela, ela só dormiu quando a cueca ficou na cara dela, para ela dormir. Eu falei, não acredito, Giovana, que você mandou a cueca samba canção para a creche. Aí, vamos ter uma ideia criativa, né? Recortamos, fizemos um lencinho, fizemos vários cheirinhos para ela. É apegar-se ao bem. É apegar-se ao que é bom. E aí nós temos um convite a apegar-se ao que é bom, mas a saber também que se existe alguma coisa boa, só vem quando nós permanecemos conectados à fonte que é o Pai. Romanos 13, de 8 a 14, vai falar um pouquinho sobre isso. Nós podemos compartilhar à luz da palavra de Deus mais uma orientação de Paulo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 9. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Vou repetir. O amor não pratica o mal contra o próximo. Não usa, não engana, não mente, não adultera, não destrói, não difama. O amor não pratica o mal contra o próximo, só contra o próprio mal. Odeia o que é mal. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. 11. Façam isso. Agora ele chama a prática, a bondade. Eu tenho a intenção de praticar o bem, agora eu tenho que praticar a bondade. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Olha o convite para a gente. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Deixe e preenche-se das boas obras. 13. Comportemo-nos com decência. Meu Deus, como está tendo falta disso. Como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. O pessoal valoriza muito só os de cima, né? As facções, divisões, desejo de poder por causa da inveja. E você já sabe, né? A diferença de inveja e de ciúme, né? Ciúme, às vezes eu sinto lá, eu quero também aquilo que o outro tem, né? Então eu quero que o outro tenha. A inveja não, eu quero que o outro não tenha aquilo que eu quero que ele tenha. Ou que eu tenha, né? Então logo eu quero que o outro deixe de ter inveja. Aquilo que eu quero. Essa é inveja. Não, o outro tem. Não, eu quero que ele deixe de ter. Porque se eu não tenho, ele também não tem que ter. E isso não pode vir de Deus, isso não pode ser bondoso, né, irmãos? 14 e último, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Ao contrário. O apóstolo nos lembra que a maldade é premeditada. Ninguém adultera, ninguém mente assim. Tem um histórico. Nós aprendemos no CR a fazer nossas memórias, né? Aí nós identificamos a raiz de onde veio. Toda amargura, toda maldade, os maus hábitos, os maus comportamentos, os pecados que tanto nos afastaram e construíram em nós relacionamentos destrutivos para com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Ao identificar, nós temos a grande possibilidade e o poder dados em Jesus Cristo para sermos curados e sermos salvos, curados para a glória de Deus. Então não basta não ser do mal, tenho que me apegar também ao que é bom. Terceiro, para sermos benignos e bondosos, acredito que precisamos meditar nisso. Precisamos viver e praticar a vida com referências com gente do céu. Precisamos aprender a viver e a praticar a nossa existência tendo como referência gente do céu. Aí a gente parte para a área da influência. Quem é que tem te influenciado? Porque Jesus não vai descer mais à terra, a não ser na volta para consumar todas as coisas. Enquanto aqui estamos, fomos convocados por Ele para sermos boas influências. Mas só é uma boa influência quem boa influência busca. Às vezes eu acho impressionante, a gente tem que dizer para uma jovem casada, dizer assim, procure uma influência com uma outra mulher um pouquinho mais experiente, para que você aprenda com ela algumas coisas importantes do relacionamento conjugal. Porque qual é a pessoa digna de ser copiada? Qual é a liderança digna de ser seguida e respeitada? Ora bolas, a pessoa e a liderança que é imitadora de Jesus, seja em palavras, seja em ações. Eu já falei aqui, vou repetir.
O maior presente que você dá para a humanidade, para você mesmo e para mim, é quando você vê eu vivendo uma vida completamente fora da referência de Cristo e dos céus, e você chegar para mim e falar assim: pastor, tu está fora. Pastor, você está fora. O que a gente encontra é o contrário às vezes. Pessoas que estão brigando com pessoas e destruindo lideranças que estão sendo bíblicas e copiando Jesus. Porque a carne conspira contra o espírito. E as pessoas querem implantar uma vida carnal, ao invés de uma vida submetida ao espírito. Aqui nós falamos de busca de referência. Para eu me tornar gente benigna e bondosa, eu preciso aprender, porque só os ignorantes e arrogantes não aprendem com os bem-sucedidos, e bem-sucedido à luz da Bíblia, acham que estão terminados, acham que não tem que prestar contas para ninguém, que a minha vida é uma cena privada, e eu pergunto: onde está na Bíblia isso? Me mostra. Se você foi chamado para ser família, um só corpo, que você foi chamado para confessar até os teus pecados para o teu irmão, para ser curado, para ser perdoado, nós confessamos a Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, e nos purificar de toda iniquidade, que é maldade. Mas aí olhamos lá para a orientação do apóstolo: confesse os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Claro que você não vai sair para ir confessando para qualquer pessoa, mas para a referência dos céus, referência de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11? Sede meus imitadores, enquanto eu continuar sendo imitador de Cristo. Então qual é a base para eu confiar em alguém? Para eu me relacionar com alguém? Para eu receber influência de alguém? É imitador de Cristo? De boa. Independente de idade. Se tem cabelo branco ou cabelo preto. Se tem 50 anos. Eu tenho 30 anos de casado. Qual é o processo desses 30 anos de casado? Quais são os frutos e a referência cristocêntrica de que eu devo seguir e ter o seu casamento como referência para o meu casamento? Me mostra os frutos. Você percebe? Aí começa a fugir da gente as desculpas esfarrapadas de que a gente não faz porque não tem referência, de que a gente não faz porque, ou faz porque todo mundo faz. Eu sou convidado a assumir um compromisso de amor comigo mesmo. Comigo mesmo. E é interessante quando a gente se pega nessa situação, é que ninguém fica sem referência. Ou ninguém deveria ficar sem referência. Eu não fico sem referência. Eu tenho alguns pais espirituais. Eu tenho o pastor Giovanni Colares, mais de 32 anos de ministério, pai espiritual. Tenho o pastor Carlito Paz, um pai espiritual. Cara fantástico. Tenho o Dercinei, não tem idade para ser meu pai, mas é um tiozão, eu chamo ele. Espiritual. Um cara que me orienta em muitas áreas. Eu achei lindo, um dia eu postei um negócio lá no Facebook, aí ele falou assim: meu querido Alex, dei uma pesquisada e essa fonte aí é equivocada, isso não é verdade. Essa notícia aí, ela não tem como referência os princípios que nós acreditamos, dá uma olhadinha lá. Cara, achei aquele cuidado tão lindo. Tem gente arrogante que fica irritadinha. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Fui lá nele e falei assim: meu tiozão na fé, o que seria de mim se não fosse você? Obrigado por me livrar do equívoco. Beijo, Deus abençoe. Cuidado comigo. O cara teve o cuidado para que meu nome não fosse difamado por uma postagem que eu compartilhei, sem ter verificado se aquela coisa era verdadeira ou não. Que cuidado lindo. Mas tem gente arrogante que se acha o próprio Deus. E aí não busca referência mais, parou as referências. Aí você aprendeu com quem? A ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um líder melhor, a ser um cidadão de bem melhor, a ser um político melhor. Está difícil, quase impossível. A gente está indo pelo menos pior. Que acabou as referências? Não. Não acabou as referências não, tem muita gente boa no anonimato. É o orgulho e a vaidade, porque todo mundo quer ser Deus, mas só Deus quis ser humano. Todo
Todo ser humano deseja ser Deus, controlar tudo, saber de tudo, não aprender nada com ninguém, ser o reinventor da roda, criar algum outro antídoto espiritual. Tem gente que faz firula para inventar alguma coisa espiritual, para encher os estádios. Mas Jesus convidou para ser Jesus puro e simples. Olha para Paulo, olha para Pedro, mas olha para Jesus sempre. Mas olha para Paulo, olha para Pedro, olha para Maria, olha para Marta, mas olha para Jesus sempre. Olha para Adão, olha para Eva, mas olha para Jesus sempre. Olha para Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, mas olha para Jesus sempre. Referência. Pergunto, quem é a sua referência de crescimento e maturidade? Quem é o seu mentor ou a sua mentora? Quem é que vai te levar à próxima fase? Quem é que vai ajudar você a subir o próximo degrau? Faculdade não faz isso, não. E eu quase terminei a terceira. Nem MBA faz isso. E eu já terminei a minha também. Nada faz isso. Curso de teologia não faz isso. Quem faz isso? É uma vida aplicada na obediência em Jesus Cristo. Vão e façam o quê, gente? Quem é que está sendo o seu discipulador? Porque se a Bíblia diz, vão e façam discípulos, já pensou se todo mundo aqui só vai fazer discípulos? E quem é que fez o discípulo que precisa ser formado em mim e em você? E quem é que aperfeiçoe o discípulo que preciso ser e que você precisa ser? Quem é que faz isso? Não, é Jesus Cristo, pastor. Ah, tá, entendi. Tá. Então é Jesus Cristo, né? Então ele falou para os discípulos fazerem discípulos, e você quer que Jesus venha pessoalmente e direcione você para você dizer que eu só estou abaixo de Jesus Cristo. Não, todos estão abaixo de Jesus Cristo. Só que nós estamos falando de referência. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo chama Timóteo de filho na fé. Paulo diz que a coroa dele é ver aqueles que ele formou, que chama de filhos espirituais na fé, crescendo e sendo aperfeiçoados no mundo. Paulo levava isso tão a sério que ele não deixa de discipular, mentorear e ser referência por cartas, desejoso de estar presente, porque não tinha hoje toda essa dinâmica que nós temos e acessibilidade com carro, com Uber, com bicicleta, a pé, com metrô, né? As conexões regionais e geográficas. Então, meu irmão, minha irmã, viva e pratique e compartilhe a vida com referências, pessoas, gente do céu. Filipenses 4, de 8 a 9, a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Versículo 9, leia por favor. Eu gosto de Paulo porque ele chama a responsabilidade para si. Ponham em prática. Olha para mim, não olha para Jesus só não. Olha para mim. Olha para mim. Enquanto eu estiver colocando os pés nas pegadas que Jesus deixou, olhe para mim. Você está vivendo aí uma vida pesada, meu irmão homem, uma vida de mentira, de adultério, olha para mim. Vamos caminhar juntos. Sabe por quê? Porque eu quero deixar seguidores e discípulos, porque se um dia eu cair, eles viram para mim e falam assim: mestre, olha para mim, me segue agora. Até que o senhor volte a ser restituído ao chamado que Deus trouxe para a sua vida. Eu quero deixar um legado, assim como o apóstolo Paulo deixou. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram. Ele poderia ter falado de Jesus Cristo, não poderia ter falado? Poderia ou não, gente? Claro que poderia. Mas ele diz, tudo que vocês o quê? Aprenderam. Tudo que vocês receberam. Tudo que vocês ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Amém. Sermos referências de benignidade e de bondade. Que conversa fiada, olha para Jesus. Não. Ao invés de falar, olha para mim, tente encontrar Jesus em mim. Enquanto Jesus em mim você encontrar, siga-me. Porque ao olhar para mim você vai ver bondade, benignidade,
vai haver parceria. Estou falando em mim, estou falando, né? Em nós. Nós fomos chamados. Fui eu só, pastor. Você foi chamado e eu fui chamado para isso. Para ser benignos e bondosos. Você já imaginou esse mundo com referências? Você já imaginou lá no nosso trabalho as referências? Nos nossos negócios a referência? Os nossos filhos vendo referências de homens e mulheres de Deus de verdade dentro de casa e não somente religiosos? A vida de mentira e maldade, de farsa, seria rompida. Os nossos filhos teriam sede para estar na comunidade cristã. Às vezes o problema é que eles veem uma coisa em casa, nos negócios, depois vê outra. Religiosidade. O que é a religiosidade? A minha vida de práticas cerimoniais religiosos não transformam o ser. Não transformam o meu jeito de pensar e de agir. Mas todo domingo eu estou na igreja. Todo domingo eu leio a Bíblia. Ou toda semana eu leio a Bíblia. Eu escuto o hino evangélico, tenho jargão evangélico na minha empresa. É tudo muito bonito. Mas quando vem a primeira oportunidade de negociação, cai por terra. Jesus nunca estaria naquela negociação. Quando vem os relacionamentos, sejam nas redes sociais ou fora, Jesus nunca se faria presente ali. Quando chegam as conversas, retornando para casa no carro ou a pé, em relação à comunidade cristã, os filhos ouvindo, Jesus não se faz presente ali mesmo. Mas nós achamos que algumas coisas boas ainda vão acontecer diante disso. Vão mesmo. O convite do Senhor para seguirmos os passos de Jesus através de pessoas que Jesus seguem. Essa é a expectativa das coisas boas. Que pessoas como eu e você seguiremos Jesus através de pessoas que Jesus segue. Logo, são uma referência do céu na terra. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é que eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver? Com a bondade e a fidelidade que me acompanham todos os dias. Essa é a pergunta a ser feita no texto. Eu voltarei todos os dias à casa do Senhor enquanto eu viver. Sim. E como eu voltarei à casa do Senhor todos os dias enquanto eu viver? Bom, eu voltarei com a bondade e a fidelidade do Senhor que me acompanharão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque é isso que eu valorizo. A minha vida é preenchida disso. Tem alguns momentos eu vou ratear, em alguns momentos a maldade vai me convidar, maldoso, me tornar novamente. O Jason que habita dentro de cada um de nós vai ressurgir, sexta-feira 13, mas ele precisa ser mortificado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, quarto e último, né? Pratique sempre o bem. Tiago 4, de 1 a 17, ele nos traz um conselho importantíssimo. E eu quero encerrar esse momento nosso exatamente com esse texto de Tiago 4, de 1 a 17. Pode projetar para mim, por favor, filho? Tiago, capítulo 4. Tiago, ele quase não entrou os seus escritos aí no novo cânon, porque as pessoas confundem a orientação dele como algo e que a fé e a salvação só vêm por obras. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que Tiago ele traz um equilíbrio tão importante para nós como discípulos de Jesus, que ele fala que muito mais do que tentar ser benigno e sentir o desejo, nós precisamos praticar a bondade. Ele nos traz a uma realidade de fé e obras, intenção e prática, atitude. Ele nos revela a possibilidade de sermos uma expressão e referência no que falamos, mas também no que fazemos. Ele nos convida a não vivermos uma vida de farsa, mas sempre avaliarmos aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem que estar coerente com Cristo que eu sirvo. Então eu acredito que é um convite para nós todos os dias, para mim e para você. Aí ele diz assim, de onde vêm as guerras, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A maldade, de onde vêm essas maldades? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, de nós, né? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, olha a intenção. Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O problema é que as pessoas querem resistir ao diabo sem antes fazer o quê? Submeter-se a Deus. Não vai conseguir. Nem eu, nem você. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lembra dos filhos prediletos? Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que colocam como primazia o relacionamento com o Pai. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar ou destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem hoje, amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Vamos ler todos juntos o 17, último? Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Pratique sempre o bem. Pague o preço de ser bondoso. Ser bondoso não vai trazer nenhuma vantagem para a gente. Se você pratica o bem só esperando ter retribuição em troca, esqueça. Ser bom neste mundo não vai trazer vantagem nenhuma para a gente. A maior exemplo de Jesus Cristo. Eu sou bom porque eu vivo a minha existência com base na minha essência, que é Deus. Deus é a minha origem como Pai, Ele é meu Pai, é o meu propósito e é o meu destino. Eu vivo bem porque eu sou do bem. Eu alimento meu coração e minha mente da bondade intencionalmente porque eu sei a minha origem, o meu propósito e o meu destino. É o meu Pai. E eu não pratico a bondade quando alguém me retribui com bem. Eu pratico a bondade porque eu decidi ser do bem e ser do bom. Que você seja do bem e seja do bom. Essa é a nossa luta diária diante de tanta maldade que a desculpa dizer para você só vai aumentar. Só vai aumentar. Então que você espalhe muita fé, muita esperança, muito amor, muita bondade, porque muitas pessoas poderão se aproximar de uma vida nova, liberta e salva em Cristo Jesus, porque diante de toda a maldade que está acontecendo, sabe qual é o mais lindo cartão de visita para alguém encontrar a graça e a salvação? Encontrar gente fora de série. Gente que pratica o bem pelo bem. É o maior cartão de visita que vai atrair multidões para se reconciliarem com o nosso Deus e Pai. Que por graça e misericórdia Ele nos abençoe, continue nos potencializando dos céus através do seu Espírito para continuarmos a nossa jornada aqui na terra como pessoas benignas e bondosas, como Jesus Cristo foi e nos convidou a sermos. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Você pode curvar a sua fronte. Pai, muito obrigado, porque a bondade nos alcançou, ela é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, assim como Jesus nos ensinou a orarmos e a nos relacionarmos com Ele, é amor. E uma das expressões do amor é a bondade. Nós fomos criados para sermos bons. Nós somos criados para ter intencionalidades bondosas. Então, Pai, nós pedimos perdão pelas vezes que fomos maldosos em pensamentos, porque a maldade tentou resgatar a nossa mente, aquilo que pensamos,
Tem tanta gente pensando em coisa ruim para si mesmo, pensando em tirar a própria vida, pensando que não é mais amado, amada, pensando que o Senhor não se importa com ela. Isso tem gerado depressão, Pai, a tantas pessoas cometendo suicídios porque a maldade já alcançou a sua mente. Quantos pais que deixaram que o Satanás alimentasse a mente, dizendo que o momento de crise de um filho é sinônimo só de ingratidão. Não existe algo de bom nos nossos filhos, nós queremos subtrair isso aí. Nós queremos o melhor que o Senhor criou nos nossos filhos. Então não deixe mais que a maldade tome conta dos nossos pensamentos, Pai. Sejam para denegrir a nossa vida ou a vida do nosso próximo. Não deixe também que a maldade, ó Deus, venha alimentar as nossas emoções. Que o Senhor não deixe que a ira, que a raiva, que a inveja, Senhor, que a depreciação seja sentimentos destrutivos como a inveja, alimentem a nossa vida e os nossos sentimentos, mas que os nossos sentimentos sejam bondosos, Pai, independentemente do outro. Nós queremos ser libertos, que o Senhor liberte as nossas emoções hoje em nome de Jesus, todas as feridas que nos fizeram pessoas que ferem, toda a incredulidade que foi gerada no nosso coração e que nos levou a termos um sentimento de incredulidade para contigo. Mas liberta também o nosso corpo, Senhor, porque às vezes somos convidados a praticar tanta maldade contra nós mesmos, imoralidade sexual, promiscuidade. Tem pessoas que cortam os seus corpos, dilacerando, ó Deus, a sua alma no corpo. Tem gente que maltrata, vivendo uma vida sem cuidado com o físico. Não vão ao médico, não cuidam do templo do Espírito Santo, só comem aquilo que destrói. Pai, liberta-nos dessa maldade contra nós mesmos, nos dê uma mente saudável, um corpo saudável, que esses desejos de se autodestruir sejam agora, Pai, em nome de Jesus, jogados por terra, pelo poder que há no nome de Jesus, e possamos cuidar do nosso corpo, não amar o nosso corpo, nós amamos o Senhor, não cultuar o nosso corpo, nós cultuamos o Senhor, mas que o Senhor nos ajude a termos saúde, a nos alimentarmos de coisas boas, para que possamos ser saudáveis, para que os hormônios estejam em pleno equilíbrio dentro de nós, para que o nosso físico venha manifestar também a Tua glória, Deus. Que o Senhor nos ajude, nos liberte das compulsividades que tentam destruir os nossos corpos e destroem a nossa autoestima, e destrói, ó Deus, o desejo de viver. Que o Senhor, por graça e misericórdia, conclua tudo em nós que tem o sim de Jesus Cristo e que possamos compartilhar como missão o princípio da bondade e da benignidade, mostrando a essência do Pai, que é o amor e a bondade. Ajuda-nos como igreja a sermos reconhecidos por isso, como a igreja que paga o preço e é muito injustiçada e sofre muitas perseguições por ser do bem, por ser do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos isso, é em nome do nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém.